Joguei a bola de bordar para escolher um marido, mas por azar acabei acertando um escravo do estábulo. Mas quem eu realmente queria era o grande erudito. Pelo bem da minha reputação e orgulho, acabei não tendo escolha, a não ser engolir a frustração e permitir que o escravo se casasse e entrasse para a minha família. Eu desprezava aquele escravo por ser rude e vulgar. Ele não passava de uma casca bonita e vazia. Descarreguei todo o meu ressentimento nele. Dei-lhe o nome de Goldan, ovo de cachorro. Eu não permitia que ele tocasse no meu corpo. No inverno, eu o fazia dormir no estábulo. No verão, no depósito de lenha. Quando eu estava de bom humor durante o dia, mandava que ele se deitasse no chão, pisava em tintas coloridas e usava as costas dele como tela para minhas pinturas. Quando eu estava de mau humor, pisava no rosto dele. Em resumo, eu o insultava de todas as formas possíveis. Mas ele não chorava, não fazia escândalo e nunca se zangava. Ele simplesmente aceitava e permitia que eu o intimidasse. Com o tempo, até comecei a sentir um pouco de culpa. Sentia que eu era uma pervertida, rica e bonita. Um mês atrás, fui sequestrada por bandidos e acabei sendo drogada. Ele veio me salvar, montado em um cavalo feroz com uma lança na mão. Naquele dia, achei que ele estava extraordinariamente bonito. De forma confusa e nebulosa, consumamos o casamento. Parece que comecei a gostar um pouquinho dele. Abria os olhos e pensava nele. Fechava os olhos e continuava pensando nele. Comecei a achar que ele parecia um demônio masculino, capaz de enfeitiçar as pessoas. Envergonhada e irritada com esses sentimentos, acabei expulsando-o de volta para o estábulo. Antigamente, quando o obrigava a dormir no estábulo, eu, essa bela pervertida, ficava orgulhosa. Agora eu ia visitá-lo escondida. Ele estava na minha própria casa, mas eu sofria de doença de amor. Hoje é o aniversário dele. Preparei pessoalmente uma tigela de macarrão da longevidade. E queria fazer uma surpresa. Ele vai ser pai. Mas ao chegar ao estábulo, descobri a verdade. Ele era, na verdade, o único filho do imperador e da imperatriz. O príncipe herdeiro que havia se perdido entre o povo devido à guerra. O meu Goldan se transformou num piscar de olhos em um ovo de ouro silencioso e nobre. Ouvi dizer que ele tem uma noiva prometida desde a infância. A princesa herdeira é muito bonita, filha de um alto funcionário, a mulher mais talentosa da capital, proficiente em cítara, xadrez, caligrafia e pintura. Assim que ele retornar à capital, se casará com ela. O estábulo da minha casa já estava cercado. Assim que me viram agindo de forma furtiva, os guardas imperiais colocaram as espadas no meu pescoço. Por que não se ajoelha diante de sua alteza real? De repente senti uma tristeza profunda. Não me ajoelhei, apenas correndo o risco de ter a cabeça cortada, segurei a mão dele com todo o cuidado. Você é realmente o príncipe herdeiro? Como a senhorita Shen deseja me torturar hoje? Perguntou ele. As roupas grosseiras de linho que ele usava haviam sido trocadas por um manto, preto nobre e majestoso. Todo o seu ser exalava uma aura de nobreza inalcançável e condescendente. Ele soltou minha mão com frieza e distanciamento. Senhorita Shen, pode ficar tranquila. Quando eu retornar à capital, mandarei alguém lhe entregar a carta de divórcio. Senti como se tivessem jogado água de pimenta nos meus olhos. Eu não queria torturá-lo hoje. Eu queria celebrar o aniversário de 22 anos dele. Queria contar que carrego um pequeno Goldan na barriga. Queria dizer que não suporto a ideia de ficar sem ele e que, se ele não quisesse ficar, eu poderia ir para a capital com ele. Mas ele nem sequer quis segurar minha mão. Vai me mandar uma carta de divórcio. Tenho apenas 18 anos e já me tornarei uma esposa repudiada. Finalmente entendi. Ele me odeia e não vai querer o pequeno Goldan na minha barriga. No futuro, ele viverá feliz e harmonioso com sua princesa herdeira, gerando um monte de ovinhos de ouro, enquanto eu, Shen Yuchu, serei apenas a pervertida má que o intimidou quando ele estava em desgraça. A senhorita Shen ainda tem algum assunto? Vendo que eu continuava parada ali, atordoada, ele me perguntou novamente com um tom ácido e frio. Eu queria que ele provasse o macarrão da longevidade, que cozinhei com minhas próprias mãos, mas depois de tantas coisas imperdoáveis que fiz contra ele, o fato de ele não cortar minha cabeça já era um ato de misericórdia. Como ele poderia querer provar o macarrão da primeira vez que cozinhei na vida? Com medo de que ele se vingasse de toda a minha família, não ousei dizer mais nada, apenas balancei a cabeça com os olhos vermelhos. Ele soltou um riso frio e sarcástico, montou no cavalo e partiu sem olhar para trás. Senti meu coração ficar vazio instantaneamente. Depois de ficar parada no mesmo lugar por muito tempo, desabei dura no chão e quase sofri um aborto. Para piorar minha sorte, no terceiro dia após ele deixar a cidade de Liangzhou, meu pai foi acusado de conspirar para assassinar um importante oficial da corte e foi levado, preso para a capital. Minha mãe e eu não acreditávamos que meu pai faria mal a alguém. Corremos para a capital, mas a notícia que recebemos foi que meu pai havia sido condenado e seria decapitado em um mês. Minha mãe e eu fomos visitá-lo na prisão. Ele disse que foi incriminado. Em apenas meio mês de cárcere, meu pai, que era um homem bonito e distinto, estava tão magro que mal parecia humano. Minha mãe chorava tanto de dor que quase ficou cega. Os olhos dele, antes tão brilhantes, haviam perdido toda a luz. De repente, minha mãe pensou em algo e agarrou minha mão com força. Yuchu, vá procurar o Gol! Procure o príncipe herdeiro para pedir ajuda. Afinal, vocês se amaram por 2 anos. Ele até chamava seu pai de sogro. Ele certamente não vai ficar de braços cruzados vendo ele morrer. Yuchu, a mamãe te implora. Eu não tive coragem de contar à minha mãe que eu e o atual príncipe herdeiro, Shenmo, nunca nos amamos. Muito menos tive coragem de contar que, quando eu estava feliz, o fazia entrar na água gelada no inverno para pegar peixes para mim. E quando eu estava irritada com minha menstruação, eu o açoitava com um chicote. Ele devia estar torcendo para que eu, essa bela pervertida, me desse mal. Como ele poderia me ajudar? Mas não suportei ver a luz de esperança se apagar nos olhos da minha mãe. Peguei meu pequeno chicote de ouro, favorito, e fui até o portão da residência do príncipe pedir uma audiência. Na pior das hipóteses, deixaria que ele se vingasse e me açoitasse até a morte. Eu não podia simplesmente assistir meu pai ser decapitado. Antigamente, se eu mandasse o Goldan ir para o leste, ele não ia para o oeste. Se eu quisesse que ele se ajoelhasse na minha frente, ele não ficava apenas aos meus pés. Só agora percebi como é difícil conseguir vê-lo. Esperei da manhã até o anoitecer. Meu pequeno chicote de ouro já estava coberto de neve quando finalmente o vi chegando a cavalo. Ele já era de uma beleza rara no mundo, mas agora, vestindo um casaco de pele de marta caríssimo, parecia um deus descendo à terra. Ele desmontou. Seu olhar frio e fino perfurou diretamente o chicote de ouro em minha mão. Com qual mão a senhorita Shen usou este chicote para bater em mim, neste príncipe? Eu já estava tremendo de frio, mas ao ouvir aquela voz sem nenhum traço de calor, meus lábios tremeram incontrolavelmente. Suspeitei que ele quisesse cortar minhas mãos pecadoras. Em seguida ouvi-o dizer: "E com qual pé a senhorita Shen pisou em mim?" Atrás dele, os guardas desembainharam as espadas num instante. O brilho frio do metal reluzia
fuzil. Tive medo de que realmente cortassem minhas mãos e pés e, instintivamente, tentei recuar. Mas quem diria que meus pés estariam congelados e dormentes? Com esse movimento, caí diretamente nos braços dele. O peito dele estava fervendo. Não pude deixar de lembrar da noite em que consumamos o casamento, de como ele me abraçou e me acalmou com gentileza. Meus olhos ficaram vermelhos de fraqueza. Sem medo da morte, perguntei a ele: Príncipe herdeiro, você poderia salvar meu pai? Ele levantou a mão e, de forma provocante, enganchou o dedo na fita da minha capa. Então, você se jogou voluntariamente nos meus braços para que eu salve Shen Nanshan? Muito bem. Deixe este príncipe testar as habilidades da arrogante senhorita Shen em servir os outros. Vamos ver se você consegue me satisfazer novamente. Dizendo isso, ele me carregou diretamente para dentro da residência do príncipe e me jogou na cama dele. Sua capa branca caiu. Ele agarrou minha roupa de baixo de uma só vez. Maldito Goldan, a força dele era grande demais. Ao me jogar na cama daquele jeito, minha lombar bateu com força e doeu muito. Somado à ação excessiva dele, fiquei com vergonha e raiva. Por um momento, não consegui controlar meu temperamento e ergui meu pequeno chicote de ouro. Ele arrancou minha roupa de baixo. Os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso zombeteiro e sarcástico. Seus olhos negros, frios e impiedosos, estavam cheios de um distanciamento inalcançável e uma autoridade natural. Senhorita Shen, é esta a sua atitude ao pedir ajuda a alguém? O pequeno chicote de ouro escorregou da minha mão e caiu no chão, derrotado. O olhar que ele lançou sobre mim era frio demais. Como um lago de tinta congelado, engolindo e congelando minhas entranhas pouco a pouco. Percebi mais uma vez que ele já não era mais o Goldan que eu podia controlar, mas sim alguém que, com um movimento do dedo mindinho, podia decidir meu destino.